seja muito bem-vindo à nossa Ação Sustentável de toda semana, falando de questões ligadas ao meio ambiente, mas que interferem diretamente no agro. E hoje eu tenho a honra e a alegria de receber aqui eu sou suspeita, porque trabalhei por muito tempo ao lado dele e ele é um grande benfeitor do agronegócio brasileiro, briga mesmo, senador Luiz Carlos Reins. Seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, senador. Muito obrigada por atender nosso pedido. Prazer falar com você, Samanta, te rever. Fazia tempo que eu não te enxergava, pelo menos no vídeo, mas estamos se enxergando agora, e muito mais conversar. Algumas vezes se conversa por telefone, né? Mas, assim, pessoalmente, faz muito tempo que a gente não conversa, mas vamos brevemente nos reencontrar. Foi um prazer, trabalhamos junto um par de meses ali, 2, 3, 4 anos, aquele Código Florestal. Foi uma assessora direta nossa, a pessoa mais importante que assessorou os deputados e depois os senadores para chegarmos, o próprio deputado Aldo Rebelo, que foi o relator da matéria, o saudoso Moacir Miqueleto, e também o Valdir Colato, né? Nosso grande parceiro, as pessoas que mais trabalharam esse tema, a gente está incluído junto e você nos acompanhava diretamente nesse processo. Então, prazer te reencontrar. Prazer é meu, muito obrigado. Bons tempos, viu, senador? Bons tempos. A gente conseguiu. E olha, eu fui para Glasgow, antes de começar aqui nossa conversa, eu fui para a COP26 lá na Escócia e a comunidade internacional, quando entende o Código Florestal, que coloca na responsabilidade do produtor rural, da iniciativa privada, um cuidado tão grande com o meio ambiente para a coletividade, como a reserva legal, como as APPs, eles acham incrível essa legislação. É só aqui dentro que tem ainda uns promotores, uns juízes, uns ministros que não gostam, mas lá fora todo mundo acha que é um exemplo. Foi uma honra ter trabalhado com isso. E sempre, né, a gente ligado aí a esse setor. Samanta, você sabe disso. Não existe na Europa evoluída, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em lugar nenhum, na América do Norte, na Ásia, um projeto igual ao nosso. O projeto é ímpar e você teve participação importante. Muito obrigada. Eu sou fã do Código e sou suspeita. Mas, senador, eu tenho muitas perguntas para lhe fazer. O nosso programa é curto quando a pessoa tem bastante assunto, quando o assunto é quente. E agora, retomados os trabalhos do Senado, do Congresso Nacional, o agro tem muitos desafios num ano difícil, um ano de eleições, um ano de Copa, um ano cheio de feriado, e a gente com tantas demandas. Eu gostaria de saber do senhor pontos específicos a respeito de projetos de lei que são importantes e de ações também que são importantes por parte do Legislativo. Eu quero começar falando dessa crise que nós tivemos, falando em meio ambiente, em crise climática, essa seca que castigou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Muitos produtores tiveram uma quebra de safra importante e o senhor está trabalhando num projeto que permite muita reservação de água, cuidado com nascente, cuidado com APP, poço artesiano. Fala um pouquinho desse projeto para nós, senador, por favor. Primeiro, Samanta, ponto número 1. Ontem eu ainda falava numa entrevista na TV Senado. O primeiro ponto que eu estou debruçado nesse instante, e já venho desde dezembro, junto com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do meu estado, junto com a Federação da Agricultura do meu estado, as cooperativas, da Federação das Cooperativas e também das cerealistas e da própria Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho focado a questão da estiagem, que pega também o Mato Grosso do Sul, são Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então esse é o primeiro tema, Samanta, que nós temos que resolver, e a ministra Tereza visitou esses 4 estados ainda em dezembro do ano passado, e nós estamos focados diretamente para ajudar a ministra Tereza junto ao ministro Paulo Guedes. Inclusive, nesse dia que estou falando contigo, eu tive um almoço com o general Mourão, nosso vice-presidente da República, e o assunto principal da reunião era o quê? Que o general Mourão entrasse de corpo e alma, ajudando a ministra Tereza a buscar esses recursos, e você sabe a briga da agricultura com relação ao Paulo Guedes, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Economia. Então, a guerra é essa, né? Já falei ao presidente Bolsonaro e hoje eu fui pessoalmente almoçar com o general Mourão, pedindo a intercessão dele para que possa ajudar os 4 estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, que estão hoje com milhares, só no meu estado, Samanta,
Eu devo ter hoje 330 municípios em situação de emergência. 330 municípios do Rio Grande do Sul. 70% dos municípios hoje estão em situação de emergência. É assim, os outros estados também estão. Então, o primeiro ponto, Samanta, são as dívidas desses produtores, que nós temos que ter a solução para o Pronafiano. O seguro já está sendo operado, o seguro do Pronaf, por exemplo, o Proagro. As empresas privadas também já estão trabalhando junto aos bancos. Precisamos de uma solução urgente dessa questão. E precisamos das prorrogações das dívidas dos produtores. Agora, isso tem um custo, e esse custo, que a Tereza não tem orçamento, e precisa do orçamento do Tesouro Nacional e do próprio ministro Paulo Guedes. Então, esta pressão que nós, parlamentares, estamos fazendo, junto com o ministro, e hoje eu já pedi o reforço do general Mourão para nos ajudar nessa empreitada. Excelente, eu tenho certeza que todos os produtores que estão nessa situação, senador, que tiveram quebra de safra, que tiveram situações emergenciais por conta dessa seca, estão torcendo aí para que o ministro Paulo Guedes olhe um pouquinho mais para o setor, com um pouco mais de carinho, né? Não estamos pedindo muita coisa. Agora, nós temos um problema, seca não é uma novidade. E com mudança climática, com laninha, a gente tem tido eventos de índices pluviométricos baixos. Agora, você vai fazer um açude na beira do rio, você vai fazer um projeto de reservação de água, o Ministério Público, os órgãos ambientais não deixam porque é intervenção em APP. É sobre isso que o senhor quer colocar um projeto para resolver? Tu te lembra, Samanta? Tu me ajudou a escrever o texto. Eu não consegui botar na Câmara esse texto, que podia fazer reservação d'água. Eu tenho uma propriedade, 10 hectares de alague, por exemplo, do açude. 3 hectares de alague pega num APP. Eu não posso fazer o açude, mesmo que eu faça uma compensação ambiental. Esta lei eu consegui incluir no Senado, naquele instante, você lembra, você me ajudou a escrever esse texto. O senador Moca, do Mato Grosso, me ajudou. O falecido Luiz Henrique, de Santa Catarina, que era o relator da matéria no Senado, concordou. E aí a ministra Isabela pediu ao então ministro Mendes Ribeiro, também falecido hoje, que me convencesse a retirar do texto esse texto e que a presidente Dilma faria um decreto, por decreto, esse assunto. Não foi resolvido. Isso era 2013, 2012, 2013, Samanta. Nós estamos em 2012. É isso. 10 anos depois a gente não tem essa... E foi provado, eu lembro que o senhor chamou as universidades para provar que era uma medida benéfica ao meio ambiente, né? Claro, isso não prejudica. O que eu quero fazer com isso aqui, Samanta? Tem água de sobra no inverno, na estação das chuvas. Esta água eu quero armazenar para usar quando? Na estação das secas. Isso é histórico. Então, nesse sentido, esse é o primeiro projeto que eu tenho, que já acertei com o presidente Rodrigo Pacheco, de votarmos com urgência. Tem esse fato que hoje está sendo muito solicitado nesses 4 estados do Sul. Votar a minha lei. Esse é o primeiro passo. Simplificar o processo de reservação de água no Brasil. Em qualquer canto do Brasil, sul do Brasil, água. Segundo ponto, Samanta, é a questão de água subterrânea. A ministra Tereza conversou com um geólogo inglês que diz que tinha muita água de subsolo no Brasil que pode ser usada não para o consumo humano, mas que para a irrigação é excelente. Água simples, que não é o aquífero Guarani. Porque no meu estado, por exemplo, o aquífero Guarani tem regiões que tem 1.000 metros de profundidade, no outro 70 metros. Então, não é qualquer lugar que você pode chegar ao aquífero Guarani. E essa água, eu já estou trabalhando com a CPRM, já tem um mapa, o doutor Feitosa, o doutor Colnar, que é o presidente da CPRM, colocou Feitosa, né, que tem um mapa geológico do Brasil. Então, estamos estudando esse mapa geológico e a Tereza, eu já passei para a ministra Tereza as coordenadas do município de São Borja, no Rio Grande do Sul, e Alegrete, e ela passou para esse geólogo inglês e nesta semana já teve informações. E as informações são excelentes, de muita água que eu tenho. Eu peguei 2 municípios, mas simbolizando o Brasil, entendeu? E depois vai avançar. Então, agora a nossa segunda conversa vai ser com esse geólogo inglês que quer vir ao Brasil, botarmos a CPRM e universidades que tenham conhecimento desse tema. Eu estou juntando algumas cabeças do Rio Grande do Sul que já mexem com postos artesianos para irrigação, que conhecem a situação das águas no meu estado, isso tem em qualquer estado do Brasil. Então, primeiro é água de barragem, segundo ponto é água subterrânea de poços artesianos, e o terceiro ponto muito importante, que eu conheci o Instituto Espinhaço,
que existe hoje aqui no centro-oeste brasileiro, que você protege as nascentes. Nós discutimos muito essa questão do Código Florestal, que você lembra. Então, com isso, esse pessoal já tem hoje vários estados, o presidente Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, a ministra Tereza Cristina, já estão focados nesse assunto. Hoje, você tem dezenas de municípios brasileiros, Samanta, que já estão adotando um programa de proteção de nascentes. Sabe de onde recurso? Da iniciativa privada. Não é por conta dos produtores. Se eu botar, é uma lei, e essa lei agora cobra do produtor rural, é mais um custo para o produtor. Está protegendo as nascentes, arrumando água que vai ser utilizada. Eu vi um produtor, doutor Vilfrido, que é um advogado, teu colega, com uma propriedade aqui em Goiás, que fez a propriedade dele em torno de 1.000 e poucos hectares de propriedade. Ele plantou 70 hectares de mata, 70 hectares que ele pôde plantar com o recurso dele. Esse produtor tem um açude de 14 hectares de alague, está irrigando 300 hectares com irrigação de soja, ao preço da soja. Então, ele vai colher, quando nós no estado não vamos colher nada. Então, estou falando de 4 estados que não colhem nada, e um produtor, porque usou essa estratégia, está tendo isso. O doutor Vilfrido, que é um advogado, e tem uma propriedade aqui em Goiás. Então, este sistema, nós teremos que conectar com os poços artesianos, com as barragens, e aí fazer um projeto de como é que a gente pode fazer armazenamento d'água, ou segurar água subterrânea, e aí criar um grande programa nacional de irrigação, e que nós possamos segurar essa água. Então, isso aí, eu gostaria, Samanta, numa outra oportunidade, nós abrirmos mais essa conversa, quando eu já estou trabalhando esse tema, junto aqui à CPRM, a quem eu quero agradecer, pedir ajuda da Petrobras, que a Petrobras também tem um estudo geológico do Brasil, em muitas regiões eles têm perfuração, e também tem informações. Estou juntando, então, agora mais esse geólogo que a ministra Tereza está trazendo, está conectando com ele, os 2 exemplos que já tem os dados de São Borja e de Alegrete, por exemplo, veja, são coisas fantásticas. E mais a proteção dessas vertentes que nós temos ali. Eu passei para o Luiz, desse Instituto Espinhaço, eu pensei, Luiz, olha para mim, dei os municípios da região das Missões do Rio Grande do Sul. E olha para mim os municípios da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Estou falando agora sem continuar a conversa com ele. Conversei segunda-feira, estou falando com você no seu programa nesse instante. Ele já utilizou, e esse CAR que nós temos, o Cadastro Ambiental Rural, ele permite, Samanta, que ele possa identificar em cada município do Brasil quantas nascentes eu tenho, cada município do Brasil. E já tem muitas nascentes dessas sendo preservadas nesse atual governo do presidente Bolsonaro, entendeu? Então, o que eu estou fazendo com ele agora? Eu vou estudar uma forma com ele de nós apresentarmos no Rio Grande do Sul, no meio do estado, isso serve para qualquer lugar do Brasil. Isso cabe um programa, inclusive com ele, que eu gostaria que ele viesse, o Luiz, que hoje é um cientista que tem trabalhado muito essa questão, e veja, são coisas maravilhosas, quando nós estamos perdendo, são bilhões, Samanta, que se perde hoje. Imagina os produtores fazer o quê? Renegociação de dívida. Eu chego no banco, eu não consigo pagar o meu custeio, eu não consigo pagar o meu investimento, eu não tenho, aí eu não tenho mais, o seguro cobre uma parte e a outra parte o produtor tem que pagar, e depois o limite dele junto aos bancos. Tu conhece a situação? Quanto tempo eu trabalho nesse assunto, Samanta? Aí depois o meu limite... Não, muito tempo. E entendeu? Quando podia estar fazendo esse tipo de produção que o senhor colocou aqui, um produtor conseguiu porque usou uma técnica, então assim, já fica combinado, vou chamar o Luiz do Instituto Espinhaço, vou chamar o senhor e vamos fazer um programa a respeito de irrigação no Brasil, porque esse assunto não é novidade. Ano que vem vai ter seca, esse ano, né, está tendo, ano que vem vai ter seca de novo. E a gente precisa trabalhar isso, porque não é novidade, não faz sentido não ter um grande programa nacional para isso. Já estamos com o compromisso feito aqui. Há 6 ou 7 anos atrás, eu apresentei esse projeto, porque eu peguei dados da Embrapa, naquela ocasião de 50 anos, hoje já estou há 60 anos, que diz que esta região dos 4 estados, do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso do Sul, tem secas permanentes. Em cada 10 anos, Samanta, tem 3 a 4 secas fortes, 2 ou 3 mais ou menos, e 2 ou 3 anos bons. Então isso é normal, não, o clima mudou, não mudou o clima. Estou te falando de 60 anos que o clima dessa região é assim. Então o que tem que fazer? Eu tenho que me prevenir e fazer um trabalho permanente, que
que eu não vou resolver num ano, mas eu começo e um dia vai terminar e vai possibilitar que os produtores possam fazer o que o Vilfrid está fazendo hoje aqui no estado de Goiás. Amém, amém. E estamos com esse problema também lá em Minas Gerais, pessoal da Mata Seca, da região da Mata Seca, com muito problema, não consegue fazer irrigação. Estamos tentando com uma legislação estadual, mas adorei essa ideia, vamos trazer para cá. Mas eu quero falar de um outro assunto. Olha, senador, eu tenho aqui para falar de Mata Atlântica, de licenciamento, mas eu vou pular para um programa de rochas remineralizadoras, porque a gente tem crises esporádicas. Tivemos aí essas secas, vamos falar de irrigação, e estamos hoje com uma crise de fertilizantes. O Brasil tem um Plano Nacional de Fertilizantes e o senhor tem esse programa, esse projeto sobre essas rochas remineralizadoras. Fala um pouquinho para mim disso. E começamos a desenhar esse programa que vem lá do Odelmo Leão, da de Minas Gerais, que envolveu quem? Nosso Paulinelli, parceiro nosso, ex-ministro Paulinelli, envolveu a Campo, que você também conhece, envolveu a Universidade de Lavras, trouxe a Magda Bergman, uma geóloga do Rio Grande do Sul, que foi a Minas Gerais. Bom, dali nós temos uma maravilha. O que é? Pó de rocha, remineralizadores, já tem hoje uma associação de produtores que estão usando esse produto, chama-se Gás e Agricultura Orgânica, fantástico. Isso aqui não vai... Aí o problema da briga dos fertilizantes solúveis e dos não solúveis. Aqui é isso, não é solúvel, mas ele resolve problemas de minerais do solo, ele resolve problema de água no solo e resolve também, ele faz também um outro assunto que capta gás carbônico da atmosfera. É tipo Bombril, 1001 utilidades. E eu vou te dar o que eu estou trabalhando, isso é Brasil, estamos dizendo um programa Brasil. O presidente Bolsonaro e a ministra Tereza vão lançar um Plano Nacional de Fertilizantes e eu quero separar os remineralizadores do Plano Nacional de Fertilizantes. Então, ontem eu discuti com o pessoal da Embrapa Cerrado, que vieram no meu gabinete, tratar com eles esse tema, e já estou tratando também com a equipe da ministra Tereza, né, e do próprio ministro Bento, da Minas e Energia, e da CPRM, fazer um programa com a Secretaria de Assuntos Estratégicos sobre remineralizador. É uma nova descoberta. Só veja um tema. Aí eu procuro o Rio Grande do Sul, que eu conheço. No meu estado, eu tenho um município de Ametista e 8 municípios na região de Ametista. Frederico Westphalen, Planalto, aqueles municípios. Samanta, esse pessoal, as maiores minas de ametista do mundo estão ali, né? Maiores minas, tem 300 minas. Essas minas de ametista e região têm 15 milhões de toneladas de rejeito. E a FEPAM, órgão ambiental do Rio Grande do Sul, deu um prazo que se até 2024 eles não derem solução, e não tem solução, eles têm que fechar as minas. São milhares de empregos que o Brasil tem essa beleza, que são as pedras de ametista daquela região, certo? O que é isso aí? 15 milhões de toneladas, o senhor falou, 15 milhões de toneladas de rejeito. Sim, senhora. E ali produz 500 mil por ano. Quer dizer, eles estão com os dias contados. Estou em 2022. 23, 24, tem que fechar as minas e desempregar milhares de pessoas. Então, o que eu consigo com isso? E pode ter o dobro de minas lá na região, porque tem minas para fazer isso, tem espaço. Bom, com isso, o que eu vou fazer? Um rejeito hoje, amanhã será uma solução. Professor Bortolucci, da Universidade de Passo Fundo, professor Clóvis, da Universidade Federal de Santa Maria, lá em Frederico Westphalen, professor Aite, de Santa Maria, pessoal da Embrapa de Pelotas, bom, mais o Éder, o Sebastião da Embrapa Cerrado. Bom, tem hoje Universidade de Lavras, várias universidades atestando o que eu estou falando, a Embrapa atestando o que eu estou falando. Então, não é chute, não é conversa, é uma nova riqueza que o Brasil é ímpar, Samanta. Os nossos produtores descobriram o plantio direto. Lembra quanto nós conversamos com o Miqueleto, com o Colato naquela ocasião, de que foi descoberto, né, o plantio direto. É Brasil. Agora nós descobrimos uma outra solução que ajuda na fertilização do solo quando os adubos subiram assustadoramente, mais de 200%, com a crise mundial. Isso não é um problema do Bolsonaro, é o mundo que... E o Brasil hoje importa mais de 90% do potássio, quase 90% do fósforo, e nós não produzimos no Brasil. E assim também são os nitrogenados. Bom, aparece um novo fertilizante que já está sendo largamente utilizado.
eu te proponho que, pela importância do tema, nós façamos um programa específico sobre irrigação e um programa específico também sobre fertilização do solo através dos remineralizadores. Então, eu sou agrônomo, mas quando eu me apaixono pelo tema, aí tu pega as pessoas que estão tratando esse tema da forma que eles tratam e conhecem o assunto. Você vai ver o Rogério Vian, por exemplo, é um grande produtor aí de Goiás, ele vai falando da experiência dele, faz 8 anos que ele usa. Aí eu descobri ametista lá no Rio Grande do Sul, no município de Paraí, uma empresa que já trabalha há 10 anos com esse produto, 10 anos. Essa empresa de Paraí, meu amigo Pegoraro, sabe o que ele está fazendo, Samanta? É tão bom o produto dele que ele vende no Rio Grande do Sul e já tem produtores de Mato Grosso que compram o produto de Paraí, Rio Grande do Sul. O Vale dos Vinhedos, no Vale de São Francisco, em Pernambuco, está comprando o produto dele. Se tu manda buscar de Pernambuco do Rio Grande do Sul, é porque deve ser bom. Quanto é que custa o frete? Bom, então tem resultado. Então são coisas fantásticas que nós estamos descobrindo hoje. Isso é Brasil, são coisas importantes que nós estamos trabalhando nesse instante. Não, e temos que trabalhar. Sabe que eu fiz um programa com o Éder da Embrapa falando um pouco disso, mas eu acho que essa discussão tem que se aprofundar para que esse conhecimento seja difundido, para que a gente saiba, eu falo, a gente tem o NPK, você tem que pôr o NPK no solo. O que nós temos do NPK? Nada, né? O Brasil não tem nada. E olhando para esse potencial, a gente precisa fazer, de fato, uma discussão a respeito para aprofundar. Samanta, nós vamos continuar usando o NPK, vamos continuar, nós precisamos usar, ótimo, isso é outra história, mas eu já peguei o RIC, tu conhece aí da Alcepar, peguei a FECOAGRO lá de Santa Catarina, peguei as cooperativas do FECOAGRO também do Rio Grande do Sul, peguei as cerealistas desses estados todos, cerealistas e cooperativas, e junto com a Embrapa, com as universidades e com o FINEP, nós vamos apresentar para a ministra Tereza na próxima semana e para o ministro Bento, do Minas da Ciência e Tecnologia, um grande programa de pesquisa, usando universidades, Embrapas e as nossas cooperativas e as nossas cereais, e levar essa experiência para o campo, começando agora, além do que já tem, com cereais de inverno. Para sair dessa crise, o que eu vou fazer? Vou plantar aveia, vou plantar azevém, vou plantar milho de novo, e daqui a pouco vem a soja. Bom, começaram um plano de pesquisa que o Sebastião e o Éder estão desenhando para mim, para apresentar para a ministra Tereza na próxima semana, um plano de pesquisa com esse produto fantástico que nós temos hoje no Brasil. Além das pesquisas que já estão fazendo, mas agora fazer uma pesquisa mais profissional, com recursos do governo federal, emendas que o Senado tem, emendas que a Comissão de Agricultura da Câmara tem também, e também recursos do FINEP, fazer um grande programa de pesquisa nacional sobre esse tema. Excelente, senador. Viu, eu tenho tanto assunto, mas a gente tem 3 minutinhos, e nesses 3 minutinhos eu queria lhe perguntar o seguinte: desafios do Senado nesse ano, assim, só para a gente passar, e aí eu já quero deixar o convite, vou combinar com a sua assessoria para a gente fazer esses próximos 2 programas, um específico de irrigação e outro dos remineralizadores. Mas, na sua opinião, qual que é o principal desafio do Senado nesse ano tão complexo, que tem eleição, que tem Copa, que tem feriado? O que vem por aí? Samanta, primeiro é o seguinte, o que nós temos que ver nesse instante é a questão da reforma tributária. Temos que votar a reforma tributária ainda esse ano. Isso é imperioso para o Brasil. Segundo ponto, a reforma administrativa. O presidente Bolsonaro diz assim, menos Brasília e mais Brasil. Nós não conseguimos fazer esse menos Brasília e mais Brasil. Então, isso também nós queremos votar esse ano. Então, são 2 matérias importantes. E esse que eu estou falando são acessórios que nós estamos trabalhando e que vão sair. Remineralizador, plano de irrigação, essas coisas todas terão que sair. E os combustíveis também é um outro problema sério, Samanta, que nós temos que achar uma forma de baixar o preço do nosso diesel, da nossa gasolina, do nosso etanol, do nosso gás de cozinha. Isso é muito importante, que também existe um foco nessa questão. Os preços subiram, isso é no mundo, mas infelizmente acredita ao presidente da República. Não é culpa dele. Isso está na Europa, está nos Estados Unidos, está no Japão, está na China, em qualquer lugar existe esse problema. Agora é muito fácil transferir a responsabilidade. Então, essa questão dos combustíveis também, o Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado conosco, estamos trabalhando soluções que possamos ajudar o governo federal e o povo brasileiro em cima do preço dos combustíveis. Vamos fazer uma série de desafios do Brasil aí, já montei na minha cabeça, senador, muito obrigada.
O Ação Sustentável está aqui toda semana e é um espaço exatamente para informar o produtor pelo AgroMais, pelos canais do YouTube, pela internet, o que está acontecendo. Então, esse espaço fica aberto, disponível sempre que o senhor quiser, mas eu vou voltar a lhe procurar. Muito obrigada, um grande abraço e foi um prazer enorme revê-lo, mesmo que assim virtualmente. Obrigado, um abração a você e aos nossos telespectadores que estão aí no teu programa, muito interessante. Um abraço a vocês todos. Obrigada. E você que está aí acompanhando a Ação Sustentável, semana que vem a gente volta com assuntos interessantes para você. Obrigada pela companhia. Tchau.